Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aqui junto conosco para juntos meditarmos na palavra de Deus. Nós que cremos no que está escrito aqui na Bíblia, nós que cremos, que acreditamos, que confiamos, a palavra de Deus é a verdade. E o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Se é de Jesus Cristo, é bom, é desejável. E nós que somos cristãos, queremos ouvir, ler e guardar estas palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. No vídeo passado, nós falamos sobre as duas testemunhas. São dois profetas, é Moisés e Elias, assim como Sodoma e Egito, lá do capítulo 11, é Jerusalém. Nem precisa estar escrito lá Jerusalém para sabermos, porque está escrito que é onde o Senhor foi crucificado. Nós vimos que Deus, depois que Ele tirar a igreja aqui dessa terra, Deus vai enviar essas duas testemunhas, esses dois profetas. E eles vão pregar na primeira metade da tribulação. 1260 dias. Não vão estar sozinhos. 144 mil judeus de todas as tribos de Israel vão servir a Deus nessa época difícil do princípio das dores. Mas nós vemos que a primeira metade chega ao fim, com a sétima trombeta. Nós vemos aqui, no capítulo 11, 15, que a sétima trombeta é tocada. E quando essa sétima trombeta é tocada, então começa a segunda metade da tribulação. As duas testemunhas, os dois profetas que atormentaram a terra com a sua profecia, com a sua pregação, durante 1260 dias já estão com Deus. No capítulo 14, os 144 mil aparecem já no Monte Sião, provavelmente foram arrebatados. Então, quem vai pregar o Evangelho? Visto que, quando a sétima trombeta é tocada, então fica faltando 7 taças da ira de Deus para serem derramadas com flagelos terríveis sobre essa terra, sobre os homens, sobre os habitantes da terra. Quem vai pregar? Visto que os dois profetas já não estão mais nessa terra, visto que os 144 mil também não estarão. A resposta é que Deus vai enviar 3 anjos. E estes 3 anjos vão pregar, voando pelo meio do céu. Agora, imagina que visão assombrosa, né? Imagina as pessoas saírem, estão dentro de casa, aí escutam a voz do anjo e saem e vê aquele anjo voando pelo meio do céu e anunciando. Eu não sei quantos dias que vai demorar para um anjo anunciar, proclamar o Evangelho eterno ao redor da terra. Mas 3 anjos, vai passar o primeiro, depois vai passar o segundo, depois vai voar pelo meio do céu o terceiro. Está escrito aqui em Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz. Olha que interessante, o anjo voando pelo meio do céu e dizendo com grande voz. Eu pergunto para você, é difícil acreditar nisso aqui? Não,
Isso vai acontecer. Já aconteceram coisas impressionantes aí. Não é a primeira vez, não vai ser a primeira vez que anjos aparecem. Não vai ser a primeira vez que coisas espantosas acontecem. Não. É fácil acreditar que isso vai acontecer. Quando estiverem faltando 3 anos e meio para Jesus retornar para Israel, esses 3 anjos vão pregar, voando pelo meio do céu. É o que está escrito aqui. E eu acredito. Você acredita? Eu acredito. Eu acredito. Antes de nós vermos aqui o que eles vão falar, porque até o que eles vão falar e proclamar está escrito aqui. Eu quero dizer para você o seguinte, que Deus não é Deus de confusão. Se eu quero que você vá, por exemplo, você está aqui comigo. Aliás, você está próximo, né? E eu quero que você vá lá no supermercado e compre um pacote de arroz. Aí eu escrevo para você, meu amigo, vá no supermercado e compre um pacote de arroz. Aí você pega o papel e você entende o quê? Que é para ir no supermercado e comprar o pacote de arroz. Agora, se eu quero que você vá na loja e compre uma camisa, eu tenho que escrever o quê? Vá no supermercado e compre um pacote de arroz? Aí você pega o que eu escrevi, vai lá no supermercado, compra um pacote de arroz. Quando você vai me entregar, eu digo, não, eu queria que você fosse na loja e você comprasse uma camisa. Aí você vai dizer, mas você escreveu, vá no supermercado e compra um pacote de arroz. Se você queria que eu fosse na loja e comprasse a camisa, escrevesse, vá na loja, meu amigo, e compre uma camisa. É simples de entender isso. Até uma criança do pré-primário, eu não sei se existe pré ainda, eu não sei, tem tantos anos, né, que eu já saí da escola, mas até uma criança do pré-primário é capaz que entende isso. Se eu quero que você entenda supermercado, eu vou escrever loja. Se eu quero que você entenda que é um pacote de arroz, eu vou escrever uma camisa. Meu irmão, minha irmã, vamos estar atentos para isso aí, porque tem muitos pregadores, principalmente na internet e nas diversas igrejas e denominações por aí, que leem aqui uma coisa e dizem para o povo que é outra. Misericórdia, isso é uma coisa satânica, isso é demoníaco. Isso não é de Deus, não. Ah, mas tem alegoria na Bíblia. Quando é alegoria e símbolo, a própria Bíblia diz que é. Vi um dragão vermelho, aí lá na frente está dizendo, o dragão que se chama o diabo Satanás. Vi uma besta, que emerge do mar. Lá na frente está dizendo, a besta é ele, o 8º rei. Quando é simbólico, o próprio Apocalipse responde. Quanto o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, as 7 estrelas são 7 anjos. Os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, quando é símbolo, o próprio Apocalipse diz o que é. O que é. Meu irmão, ou então, em outras partes da Bíblia você encontra a resposta. Claramente. Agora, a pessoa, por exemplo, está escrito dias. A pessoa fala, não é dias não, é anos. São meses. Não, meu irmão, minha irmã. Vamos acreditar no que nós estamos lendo. Vamos ver o que o primeiro anjo vai pregar, vai proclamar. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Olha aí. Veja que antes de vir os 7 flagelos das 7 taças, vem o aviso. É a última oportunidade. Depois que esses anjos pregarem, nós vamos ver que a humanidade vai entrar no ouvido e sair no outro. Aí não vai ter mais recurso, aí acabou a chance. Deus não vai enviar mais ninguém para pregar. Pois bem,
E por isso que ele diz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, o juízo das 7 taças. E adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Lembra que aqui no capítulo 13, diz aqui que eles adoraram a besta. Eles estavam adorando a besta. E vão adorar também o dragão, né? Vão adorar também Satanás. Então o anjo vai passar dizendo, adorai a Deus. Que amor, hein? Até na ira, o amor de Deus, ele é visto. Mas, como eu disse aqui, vai entrar no ouvido e sair no outro, eles não vão dar ouvido. O versículo 8 diz assim, e outro anjo seguiu, dizendo, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. Ou seja, o segundo anjo vai passar com grande voz também. Eu imagino que espetáculo, né? O anjo com grande voz. Uma voz que ninguém vai poder tapar os ouvidos para não ouvir. Se esconder de ouvir, não. Todos serão obrigados a ouvir. Dizendo, ó, a grande Babilônia vai cair. Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade. Está vendo? Vamos ao versículo 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nessa época vai ter santos na terra. Quem são os santos? Aqueles que não receberem a marca, aqueles que se converteram através da pregação das 2 testemunhas e dos 144.000, o remanescente judeu, os judeus que creram também. Vai haver santos, os santos da tribulação, e eles vão guardar os mandamentos, que é o que identifica o remanescente de Israel. E não só guardar os mandamentos, mas a fé em Jesus. Porque as 2 testemunhas e os 144.000 vão anunciar, vão proclamar a fé em Jesus, assim como este anjo também está proclamando. Eu creio que o remanescente judeu, na onde estiver, vai ouvir este anjo, esses anjos pregando. E para eles vai ser algo muito maravilhoso de ver. Mas a humanidade, aqueles... a maioria, né? Seguidores da besta, vão continuar adorando a besta, vão receber a marca, o sinal na sua testa ou na sua mão, e não vai ter outro recurso. Deus vai derramar, mandar derramar, os anjos, né? Derramar as taças com 7 últimos flagelos, e depois o final está aqui, no próprio livro de Apocalipse. Sabemos que o final da besta, do diabo, do falso profeta e de todos os ímpios, daqueles que se recusam a crer no Senhor Jesus, aqueles que endurecem o coração. Porque para uma pessoa não ser salva, ela tem que endurecer o coração. Porque a verdade nunca traz dúvida. Toda pessoa que ouve o Evangelho, não tem como ela duvidar. Porque a palavra de Deus é a verdade. Mas tem como ela endurecer o coração e dizer, eu não quero. E é o que a maioria tem feito. Não querem a Deus, não querem Jesus. Hoje, a igreja está pregando na terra. Mas pode ser daqui a pouco
a qualquer momento, Jesus tira a igreja daqui. Aí, por 3 anos e meio, 2 profetas, Moisés e Elias, pregarão lá de Jerusalém. Todo mundo vai ouvir. E os 144 mil judeus selados vão pregar. E depois, nos últimos 3 anos e meio, 3 anos, ou melhor, 3 anjos, logo no início dos 3 anos e meio, os 3 anjos, eles vão passar voando pelo meio do céu, pregando, proclamando com grande voz o que está escrito aqui que nós lemos no Apocalipse. Mas mesmo assim, a humanidade vai continuar com a besta, adorando a besta. Infelizmente. Meu irmão, minha irmã, guarde esta palavra no teu coração e leia a Bíblia, leia o Apocalipse e espere Jesus voltar. Não espere melhora desse mundo, não. Eu não estou esperando melhora desse mundo. Eu espero Jesus voltar. Espere Jesus voltar. Essa é a vontade dele. E adquira uma Bíblia dessa, corrigida e fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Não estou fazendo propaganda para a Sociedade Bíblica Trinitariana, não. É porque é a única Bíblia em português que é realmente fiel ao texto tradicional, que é realmente a palavra de Deus. A primeira vez que eu ouvi isso, eu não aceitei, não. Mas o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração e eu comecei a dar ouvidos ao que homens de Deus falavam a respeito disso. E eu vi que realmente tem 2 textos, o texto crítico e o texto recebido. Essa Bíblia aqui é o texto recebido. As outras Bíblias modernas, todas, são do texto crítico, que é herético e um texto diabólico para confundir e trazer dúvida para as pessoas. Parece com a Bíblia. Em muitas coisas é igual, mas tem veneno lá dentro. Está corrompido e deve ser rejeitado. Agora esse não. Esse é o texto verdadeiro. É a palavra de Deus. Em português, a única Bíblia é a ACF que nós indicamos, que nós usamos. Que Deus abençoe, Jesus Cristo esteja contigo. E nesta quinta-feira, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, nós vamos estar fazendo uma análise de Mateus 24 e explicando para você a profecia de Mateus 24 e 25, para que você possa ler e entender, assim como aqueles que creem no que está escrito entendem e veem. Existem aqueles que leem a Bíblia que não acreditam no que está escrito. E usam a Bíblia, mas não acreditam. Mas existem aqueles que acreditam no que está escrito. E você deve ouvir, esses pregadores que acreditam no que está escrito. Não aqueles que leem uma coisa e dizem que é outra. Ficam alegorizando a palavra de Deus. Espiritualizando. Tudo é figurado. Não, tudo é literal. É literal o que está escrito aqui. E se há alguma figura, a própria Bíblia nos faz discernir, nos mostra na própria Bíblia. Deus abençoe. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.